No vídeo de hoje você vai descobrir quais são as diferenças e aplicação dos três principais tipos de transistores: bipolar, FET-MOSFET e IGBT, e saber de forma simples por que eles foram surgindo e as formas de aplicação que são utilizados. Na maioria dos cursos tradicionais, você vai gastar muito tempo aprendendo o que não interessa. Dopagem de materiais, polarização, condução, parâmetros. E não é isso que vai fazer você reparar mais e ganhar mais dinheiro. Estudar a estrutura de materiais como a dopagem do canal N, do canal P, etc., é perder tempo quando não se sabe analisar defeitos, o que é o mais importante. Baseado no que vimos no vídeo passado, intitulado Entenda de vez como funciona um transistor, se você não assistiu, clique aqui e assista. Você verá a forma lógica de chave aberta, fechada ou em meia polarização, que pode também ser aplicada a esses dois novos componentes que são o FET, MOSFET e IGBT. E sabendo disso, você vai ter mais segurança na sua análise de defeito, vai ter mais satisfação porque saberá o que está fazendo e vai economizar dinheiro porque não ficará comprando componente em cima de componente, troca esse, troca aquele, além de economizar tempo na bancada. Isso me fez lembrar do João, que em 2014 tinha 14 anos. Como todo adolescente, João era um garoto normal, como qualquer outro, e acabou se interessando muito pela eletrônica. No módulo 3, ele já fazia alguns bicos entre os familiares e amigos, e já ganhava algum dinheirinho. Quando chegou no módulo 4, depois de um ano de ter começado a estudar na CTA Eletrônica, ele já se destacava em sala de aula e também lá no curso técnico do Senai. Ele se destacou a tal ponto que começou a adquirir respeito dos colegas e dos professores, justamente por ter desenvolvido características de raciocínio lógico que a CTA Eletrônica oferece a todos os seus alunos. Não demorou muito e logo arrumou seu primeiro emprego em uma empresa de automação. E lá, também rapidamente, se destacou ao ponto de começar a dar suporte para os técnicos e engenheiros. Como ele fez isso? Compartilhando o conhecimento que estava aprendendo na CTA. Um dia, num desses suportes, ele deu uma mancada. Sem medir as palavras adequadas, ele perguntou àqueles homens mais velhos e mais estudados: como vocês não sabem disso? Imediatamente ele percebeu o constrangimento geral e recuou, entendendo que o melhor caminho era fazer a política da boa vizinhança. Essa atitude é normal entre os alunos da CTA, porque você estuda e domina sobre o transistor e instrumentação em geral, levando você a um conhecimento tão acima da média, tão alto, que é até difícil lidar com a arrogância daqueles que se acham, só porque tem mais anos de experiência na bancada ou em estudos. Agora pense e me diga, já pensou em alcançar esse nível, independentemente da sua idade? Já se imaginou nessa posição? Falar com propriedade, analisar defeitos e solucionar problemas? Ter o raciocínio lógico e ganhar o respeito e admiração dos colegas não tem preço, não é? E isso é possível. É só você estudar seguindo uma metodologia de ensino definitiva. Veja que o testemunho do João mostrou um fato muito real. A diferença de um treinamento clássico, que leva muitos anos para se obter resultados práticos adequados, comparado a um treinamento rápido e objetivo que gera resultados em pouco mais de um ano. Esse é o diferencial quando você vai aprender aqui, comigo, neste canal. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Marque o sininho para receber avisos de novos vídeos que eu vou postar
e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos ajudar uns aos outros. Mas você pode estar pensando, o João era novo, eu já tenho para lá de 40. Será que eu consigo também? Nunca é tarde para estudar. Eu já tive alunos de 14 até 85 anos de idade. É difícil? É, mas com esforço e dedicação, eu, você, qualquer um, de 8 a 80 vai chegar lá. Não leva muito tempo para você dominar a análise de defeitos com uma metodologia que realmente ensina. Acredite em mim. Bom, voltando ao tema do vídeo, você sabe porque não vai aprender sobre as diferenças de transistores bipolares, FETs, MOSFETs e IGBTs com uma lógica simples, apenas buscando soluções de defeitos em vídeos na internet? Porque, em primeiro lugar, você precisa ter uma base que vai te ajudar a solucionar os defeitos e, a partir desta base, saber a diferença entre elas. É o que vai ser fundamental. Não o contrário, se você não tem essa base, aprender sobre as diferenças que eu vou ensinar nesse vídeo pode até te ajudar, mas não vai agregar muito valor quando você estiver no campo de batalha, na prática, analisando defeitos diversos. Portanto, decida aprender de vez sobre o transistor e adquira a base que talvez lhe falte até hoje. E para adquirir essa base de eletrônica vai levar menos que 16 meses. Agora, pense comigo, se você é um técnico de bancada que já tem anos de experiência, sei lá, 10, 20 anos, quantos anos mais você ainda vai trabalhar até se aposentar? 10, 20 anos? Agora me responda, o que são apenas 1 ano e meio de estudos, comparado com os 20 anos que você ainda terá pela frente? Não é nada. Então você precisa decidir investir em você mesmo, investir em conhecimento para você e seus familiares poderem ter um futuro melhor. Você se tornando um especialista em análise de defeitos, vai reparar mais em menos tempo e vai ter mais dinheiro no bolso para poder desfrutar com a família. Pense nisso e decida. Bom, agora vamos para a nossa aula e para começar, primeiro você precisa entender como cada um dos transistores são polarizados, o transistor bipolar, o FET ou MOSFET e os parrudos IGBTs. Entender sobre o transistor FET de junção e o MOSFET e suas aplicações, e entender o transistor IGBT e suas aplicações. Então, vamos agora ver as diferenças entre esses 3 transistores muito utilizados. Então vamos aqui, ó. Esse aqui é o nosso comentado, mais conhecido transistor bipolar. Por que bipolar? Porque ele tem 2 polarizações. No caso, NPN ou PNP. Aqui temos um NPN. Temos também o transistor MOSFET. E por fim, temos o nosso transistor IGBT, cuja simbologia é quase idêntica ao do transistor bipolar, mas tem essa parte aqui separada que parece ser um capacitor, e nada mais é do que uma porta, uma entrada isolada. Vamos ver primeiro a polarização do transistor convencional bipolar. Como que eu faço? Nós já tínhamos visto antes, não se esqueçam de ver os vídeos anteriores ou o vídeo anterior. Ele pode se apresentar como uma chave fechada entre coletor e emissor. Ele pode apresentar como se fosse uma chave aberta entre coletor e emissor e também pode apresentar como se fosse uma resistência intermediária entre coletor e emissor, criando quedas de tensões intermediárias para funcionar como amplificação, regulador, etc. Aqui temos o transistor MOSFET.
O MOSFET apresenta exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar para o bipolar. Ele se apresenta como uma chave aberta, como uma chave fechada, ou pode até se apresentar como uma resistência intermediária. Mas vejam só, essa resistência intermediária no transistor MOSFET é uma aplicação rara para ele. Pode acontecer, mas é rara. Ele normalmente, para facilitar até o nosso conhecimento e o nosso estudo, ele é usado somente como chave fechada ou como chave aberta. Entenderam? Dificilmente como média resistência. A média resistência é comum aqui no bipolar, mas no transistor FET, não. E finalmente o IGBT. O IGBT une as vantagens do transistor bipolar com o transistor MOSFET. Por quê? Porque ele tem uma baixíssima resistência coletor-emissor quando chave fechada, baixíssima resistência. Esse aqui não é nem tão baixa essa resistência quando está a chave fechada. Esse aqui também é excelente. Mas ele reúne a grande vantagem do transistor bipolar, chave fechada com resistência muito baixa, e a grande vantagem do transistor MOSFET, que é ter a porta isolada, ou seja, ele é controlado por tensão, que eu já vou falar mais adiante. Então esse IGBT é para aplicações de grande corrente e grande potência, mas ele pode também ser aí, como eu falei, chave fechada ou chave aberta, ok? Agora, e a intermediária? Não, pouco usado como resistência média intermediária. Então podemos dizer que MOSFET e IGBT, eles podem apresentar, normalmente trabalham com chave fechada, chave aberta, ou em circuito de comando, ou em circuito de comutação, esses dois. Esse aqui trabalha nos 3 circuitos, comando, comutação e também amplificação. Só que a parte, não esqueçam que essa parte de resistência intermediária é mais para esse do que esses dois. Legal, e agora vamos ver as polarizações desses 3 tipos de transistores. O transistor bipolar necessita de uma corrente circulando entre base e emissor para gerar ou chave fechada ou uma resistência média entre coletor e emissor. Então, normalmente, eu preciso de uma tensão entre base e emissor de 0,6, 0,7 volts. E aí eu consigo fazer com que ele seja polarizado. O transistor MOSFET, ele não precisa de ter uma corrente. Estão vendo aqui a indicação aqui do símbolo? Isso aqui é como se fosse um capacitor. Então não vai haver corrente daqui do gate para source ou dreno, mas uma tensão que quando chegar aproximadamente em 4 volts em relação a esse terminal, olha lá, quando a tensão chegar a 4 volts em relação ao terminal source, ele será polarizado. Lembram que eu falei que ele dificilmente trabalha em médias resistências? Então, quando ele chegar a 4 volts, essa chave interna dreno source se fechará. Simples assim. E esse transistor IGBT também funcionará de forma muito semelhante ao FET. Ou seja, quando a tensão chegar mais ou menos a 4 volts, ele será polarizado, essa chave será fechada com a grande vantagem de resistência mínima entre coletor e emissor, menor ainda do que esse. Então ele trabalha por tensão, sobe a tensão, e ele fecha a chave. Cai a tensão, ele abre essa chave. Simples assim. Então, por que complicar? Tudo isso pode ser analisado de forma muito simples em um circuito eletroeletrônico. Aí você vai me perguntar, mas como pode ser testado ou funcionar de forma muito simples? Vamos aqui mostrar que eu posso criar um circuitinho de teste e verificações muito simples. Então olha só, para testar isso aqui, basta eu colocar esse ponto no negativo, ou no terra, ou na massa, basta eu colocar, lembra do circuito anterior, lá da aula anterior, que eu falei para colocar um resistor de 1K?
Olha só, vou fazer esse pequeno teste. E aqui, olha que legal, pega um potenciômetro. Pega um potenciômetro. E um outro resistor, já vou dar os valores aqui para vocês, ó. Você pode colocar aqui, ó, 10K, um potenciômetro de 10K. E aí dá uma olhada, quando eu começar a deslocar esse potenciômetro, eu vou atingir a polarização desse transistor. Aqui, ó, 12 volts, 12 volts e 12 volts. Olha a conexão como é simples. Vou mexendo, faço essas conexõezinhas aqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo, 0 volts nessa base. O que o transistor tá? Chave aberta. Vamos comparar os três, hein? Chave aberta. Aí eu vou deslocando. Quando eu chegar em 0,6, 0,6 volts, eu farei circular uma corrente por aqui. 0,6, porque é um diodo, ó, uma junção de diodo. Farei circular uma corrente. Fazendo circular uma corrente, circulará também por aqui. Ou seja, ele começa a apresentar uma resistência. E à medida que eu vou jogando mais para cima, a tensão aqui vai reduzindo, reduzindo no coletor até chegar em 0 volts. Maravilha? Esse mesmo circuito, eu coloco aqui. Coloco o resistorzinho lá em cima. Aqui eu posso colocar no negativo, diretamente na massa. E aqui no gate, eu coloco vou apagar aqui, pessoal, que eu já expliquei o bipolar. E aí esse circuitinho aqui vai no potenciômetro de quanto? 10K. Com esse outro resistor de 10K. Nos 12 volts. E aqui na massa. Massa. Pronto. Faz o seguinte, coloca o multímetro aqui no dreno, em relação ao source. E vai variando a tensão. 1, 2, 3, 4. Quando chegar em 4, ele começará a apresentar uma resistência baixa e a tensão de dreno vai cair. Só isso. Então, como eu havia dito, eu vou elevando essa tensão aqui no gate do transistor MOSFET. Quando ele chegar aproximadamente em 4 volts, é só medir aqui, vocês vão ver a tensão caindo. Significa que a chave a resistência está diminuindo, apesar do que eu falei para vocês. Não trabalha normalmente em médias resistências, ele vai rapidamente saturar ou fechar a chave e a tensão de dreno irá para 0. Excelente modo de fazer um teste para um projeto que vocês, para facilitar a análise se ele está bom ou não, mas tome um certo cuidado. Quando eu faço a excitação, ou seja, quando eu faço a polarização de um transistor FET ou de um transistor IGBT, esses resistores aqui, sendo de valores altos e ele sendo porta isolada, olha que bonitinho, ó, resistor e a entrada do FET em relação à massa, eu crio um circuito de resistor e capacitor. Resistor e capacitor. Então, para corrente contínua, isso aqui funciona maravilhosamente, a tensão varia, eu mexo aqui, ela varia 12,0, 12,0, maravilhosamente. Só que se isso for trabalhar, lembra do circuito de comutação? Se isso for trabalhar em alta frequência, os valores desses resistores confrontados com o valor do capacitor vai retardar a saturação ou corte do próprio FET. Então, não se excita isso para circuitos de comutação com resistores de baixo valor. Eu sou obrigado a colocar 2 transistores aqui para ter corrente alta, um resistor de baixíssimo valor aqui, transistores para ter uma corrente alta e resistor de baixo valor para vencer a carga, tanto de entrada, a carga do capacitor, tanto de entrada como de saída, e evitar o problema de aquecimento do FET. Os cuidados que tem que ser tomados são esses. E esse mesmo circuito, se eu transportar para cá, vou fazer a excitação do IGBT da mesma forma.
vou colocar o potenciômetro, vou ajustar até chegar mais ou menos em 4 e o IGBT vai responder. Viram como é simples? Aqui está mais uma amostra de que chegar a ser um analista de defeitos e de altíssimo nível é relativamente fácil. Vai ter que dedicar tempo, você terá que se empenhar, mas chegar ao objetivo final você conseguirá, como muitos e muitos alunos conseguiram desde novinhos ou com idades já avançadas. Pessoal, se você gostou, se agregou valor, deixe seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações de novos vídeos postados. E compartilhe esses vídeos com seus colegas da área. Compartilhe conhecimento. Deixe sua pergunta nos comentários e tentaremos te responder. Um abraço, um beijo no coração e aguardo você para o próximo vídeo, hein?